É sempre um motivo de alegria quando nós vamos à casa do Senhor, quando a gente lembra de onde Ele nos tirou, quando a gente lembra quem éramos outrora. A gente nunca pode esquecer das nossas origens. E sempre que puder, orar para os que ficaram lá fora. Hoje é um dia, um culto de oração. É um culto onde a igreja se põe de joelho, intercede pelos seus. E eu creio que através dessas ações, das orações da igreja, Deus tem feito grandes coisas no meio do seu povo. Não precisa nem a gente saber, porque Deus, Ele é maravilhoso demais. A bondade dele é infinita. Todos os dias, em todo momento, o Senhor está trabalhando em prol de nós. Daqueles que o amam. Eu quero deixar uma palavra breve. Está em Efésios 2, capítulo 2. Versículo a partir do 1. Efésios 2, a partir do versículo 1. A irmã Neide falou assim, que não tinha preparado a palavra, né, irmã Neide? Eu confesso também que eu não preparei a palavra. O pastor me pegou ali de surpresa. Mas nós devemos ter a consciência de que quando Jesus voltar, será assim também. De surpresa. Mas nós devemos estar preparados. A palavra diz assim: a salvação é pela graça. Em Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluias. Eu queria pedir para o Rafa, tá bom? Pai, obrigado, viu? É muito bonito o fundo, mas eu não consigo pregar ouvindo, eu não consigo orar ouvindo, não consigo pregar ouvindo, que eu perco a minha linha de raciocínio. Mas eu agradeço, que Deus continue abençoando. Meu filho é uma bênção na casa do Senhor. E que ele continue sendo, por todo o tempo, toda a vida, na casa do Senhor. Esse é o nosso desejo.
Irmãos, a palavra que eu acabei de ler aqui está em Efésios 2, está falando da nossa salvação. Porque a nossa salvação, ela não é as nossas obras. A salvação é pela graça. Mas o que nós estamos acompanhando ultimamente acerca desta salvação, desta palavra, são muitas heresias. Os homens estão deturpando a palavra do Senhor acerca da verdadeira palavra, da palavra genuína. E está tornando a graça uma desgraça. Porque se é a palavra que nos dá a direção para o céu, como foi lido aqui, esta palavra é que é a nossa fonte de energia, a qual nos mantém de pé. Esta palavra que salva, que sara, essa palavra, como disse, como está escrito, tudo hão de passar, porém a palavra jamais passará. Esta palavra é a palavra imutável. Quem estiver firme nesta palavra, passará ventos, tempestades, rios, irão subir, irão descer, e você permanecerá de pé. Porque esta palavra é que nos garante o dia de amanhã, ela que nos garante a nossa salvação. O primeiro versículo diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Então estávamos mortos. Quando Jesus disse para aquele moço: espere um pouco só enquanto eu vou fazer o enterro do meu pai. E Jesus olha para ele e diz: deixe que os mortos enterrem os mortos. Jesus está aqui nos ensinando que todo aquele ser que ainda não veio para Jesus Cristo, que não o conheceu, que não entregou a sua vida a Jesus, espiritualmente falando, está morto, porque vive em trevas, vive no lamaçal do pecado. E a palavra diz que, olha só, estando vós, ou seja, nós, mortos em ofensas e em pecado. Era assim que nós vivíamos, antes de conhecer a Jesus. Isso também não anula dizer que não somos pecadores, porque o apóstolo Paulo diz que aquele que diz eu não peco, já está pecando. Mas há uma diferença muito grande. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, é dessa maneira. Quando nós conhecemos a Jesus, nós vamos agora lutar contra esse pecado. Lutar para permanecer na luz que é Cristo. Permanecer em Jesus. Porque nós provamos do que é de melhor, que é Cristo Jesus. Certa feita, Jesus estava pregando para uma multidão. E quando Jesus estava ali falando a palavra, pregando a palavra, a dura palavra de exortação, de correção, ensinando como se deve, eita glória, aleluia, como se deve andar em Cristo Jesus, porque muitas vezes a pessoa conhece Jesus, passa a conhecer Jesus, ouvindo sim, mas muitas vezes essa palavra está vindo de uma fonte
completamente distorcida. E a palavra não entra, porque quando a palavra entra em nós, a gente tem sede da palavra, de conhecer quem é o dono da palavra. E muitas vezes, o que acontece? A pessoa ouve, mas ela está vindo distorcida. E ela não procura analisar as Escrituras. E quando não analisamos as Escrituras, nós ficamos comendo o que os outros dão. Nós não nos alimentamos da palavra, do pão da vida, que é a palavra do Senhor. E o segundo diz assim, que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então nós vivíamos num curso deste mundo. E qual é o curso deste mundo? É trevas. O curso deste mundo vai contra a palavra do Senhor. Quando nós seguimos o mundo, que é a tal chamada moda, nós estamos indo na contramão. Porque andar na palavra do Senhor é andar contra o mundo. Oi. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, o que acontece? Todo cristão convertido, ele tem que entender que a partir do momento que ele se converte, entrega a vida para Jesus, ele já não faz mais parte daquela outra vida. Eu acredito que com a maioria dos irmãos aqui acontece o mesmo que acontece comigo. Tem lugares que antes nós frequentávamos, obrigado, Pai, que não serve mais, não cabe mais a gente. Ainda que seja na casa de um parente, na casa de um familiar, uma festa de aniversário, não cabe mais, por quê? O ambiente é outra atmosfera. O ambiente agora ali é completo de músicas mundanas, músicas que não convém nem falar aqui, de letras, batidas que invocam demônios, conversas paralelas que não diz nada com nada. E a gente não consegue mais permanecer nesse ambiente, porque não fazemos mais parte desse ambiente. Tem gente que fala assim, mas não está no mundo, não é do mundo, quando a gente usa a expressão, é coisa do mundo, sim, mas é outro ambiente, um ambiente ao qual nós, a maioria aqui, já passamos, já vivemos, mas pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor, a qual nos alcançou, isso já não faz mais parte de nós. Diz aqui, segundo o príncipe das potestades do ar, olha só, a potestade, os espíritos malignos, terríveis das trevas, eles estão em tudo, estão no ar, estão em toda a atmosfera que você imaginar. Mas nós somos agraciados porque a luz do Senhor nos alcançou. E nós somos guardados. Deus nos protege, nos guarda. Deus nos dá livramento a todo tempo. E agora, este Espírito que opera nos filhos da desobediência. E quem são os filhos da desobediência? São os filhos que não obedecem aos seus pais, são os filhos que não obedecem os princípios, ainda muitos que conheçam, mas não querem obedecer, querem viver fazendo as suas próprias vontades. No 3 diz assim, entre os quais todos nós antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne
e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, nós nunca devemos esquecer de onde nós viemos, meus irmãos. Porque de onde nós viemos, ficou, sabe quem? O meu irmão, a minha mãe, o meu amigo, o meu primo. E todas as vezes que nós olharmos ou lembrarmos de onde nós viemos, nós devemos orar e interceder, para que a luz que nos alcançou também os alcance. Que tem muitos irmãos, infelizmente, em nosso meio, que empina a carroça. Eu já fui encontrado, eu já fui libertado, que se dane do próximo. Por que eu falo isso? Porque quando o pastor convoca um culto de oração, são poucos os que vêm. Mas, graças a Deus, nós estamos de parabéns. Porque quando o pastor conversou comigo para, na quinta-feira, nós iniciarmos o culto com oração, todos os irmãos estavam aqui e disseram amém, e todos compareceram, então amém. Que Deus continue gerando dentro de cada irmão esse desejo, essa sede, né? Isso, eu sempre costumo dizer, o maior amor que um cristão pode demonstrar pelo outro, sabe qual é? Alguém pode... Exatamente. Não é por obra. É por intercessão. Quando Deus, naquele monte, quis exterminar aquele povo rebelde, que estava em desobediência e adorando um bezerro de ouro, Moisés foi lá interceder por aquele povo e mudou o coração e a vontade de Deus naquele momento. Olha o poder que é a intercessão da oração. Quando você se ajoelha diante do Pai e você apresenta um irmão, ainda que seja uma pessoa que você não conheça, que está passando por uma dificuldade ou necessidade, essa é a maior prova de amor que um cristão pode demonstrar para com o outro. No quarto diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça. Olha a misericórdia do Senhor. Riquíssimo em misericórdia. Por isso que Deus está sempre de braços abertos para perdoar, para acolher, para receber. A palavra diz que Jesus fala que jamais lançará fora aquele ao qual Deus o manda para ele. No 8 diz assim, eu já estou finalizando, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Glória a Deus, aleluia. Não vem das boas obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo, a gente nota nas epístolas, em que ele deixa bem claro que o centro, o foco, é Jesus Cristo. Não há caminhos que levam à salvação, há um caminho chamado Jesus Cristo. Vida só em Jesus Cristo. É por isso que estamos aqui, fazendo parte do corpo de Cristo, como membros,
e pela misericórdia do Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.